Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Valdemar Gomes e trago para vocês mais um vídeo e falando sobre micro-ondas. Eu vou poder dizer para você com toda segurança que esse aparelho aqui foi uma pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro! Ai, ai, ai. Esse aparelho chegou na oficina, o aparelho estava parado, o cliente disse que o aparelho do nada simplesmente parou de funcionar e ele trouxe aqui para mim fazer um orçamento. Até aí tudo bem, né? Micro-ondas geralmente, como é uma coisa, um aparelho de fácil manutenção, né? E eu a princípio já abri o aparelho, verifiquei que o transformador de baixa não estava recebendo alimentação e notei também que o fusível aqui estava aberto. Isso é muito comum acontecer geralmente quando o aparelho recebe algum tipo de pico de energia da rede elétrica. Acontece muito isso, né? Aí tudo bem, peguei, conectei lá troquei o fusível, né? Fiz a troca do fusível, conectei o aparelho à rede elétrica e o aparelho voltou a funcionar, aparentemente, né? Como vocês podem observar aqui, ele ligou. Aí eu fui fazer um teste, escolhi aqui a quantidade de tempo. Aí quando eu vou ligar, tem que abrir e fechar a porta, é comum nesse forno. Aí quando você vai ligar o aparelho, você se depara com esse sintoma aqui, ó. Olha lá. E o aparelho simplesmente desliga. Olha só que interessante. Não liga, ele entra em proteção. Aí tranquilo. Aí eu peguei, fui observar as chaves. Geralmente esse forno dá muito problema de chave, então lá vai o Valdemar observar a chave. Tirei o conjunto das chaves ali e observei que a chave interna, a chave superior interna do lado de lá, ela estava com problema, estava derretida. Então eu peguei e fiz a substituição dela. Mas eu notei que o micro-ondas ficou apresentando o mesmo problema, exatamente o mesmo sintoma. Eu comecei a procurar. Mexe daqui, mexe de lá, revira a placa principal inteirinha, né? E nada. E uma outra coisa que eu notei também, eu não vou fazer isso agora para evitar piores danos. Esse resistor de fio aqui, ó, vou mostrar para vocês, eu vou dar um zoom aqui, ó. Tem um resistor de fio ali embaixo de 100 ohms, né? Como vocês podem observar, esse resistor aqui. Quando você abre a porta, ele fumaceia, ele chega a ficar incandescente e fumaceia. Aí eu comecei a procurar defeito onde não tinha. Tirei essa placa aqui, todinha. Comecei a verificar aí circuitos, resistores, diodos, porque esse micro-ondas aqui ele tem algumas frescuras, né? Quando ele percebe que alguma coisa está errada ou algum setor não está recebendo alimentação, ele apresenta alguns erros no painel. E isso se dá por conta de algumas derivações que ele pega da rede elétrica, né? Ele usa algumas tensões da rede elétrica para verificar se em algum momento, em algum lugar, algum setor do circuito está apresentando um mau funcionamento e apresenta uma mensagem de erro na tela. Até aí tudo bem. Só que eu verifiquei tudo e não descobri problema nenhum no aparelho. E ainda assim continuava apresentando o mesmo sintoma. Aí eu tive que pedir ajuda aos universitários, vamos dizer assim, né? Foi por meio do diagrama elétrico então que eu consegui descobrir que a chave que eu havia trocado, ela havia sido substituída por uma outra pessoa. Eu perguntei para o cliente se ele havia levado esse micro-ondas para algum outro técnico antes de trazer para cá e ele confirmou isso, ele disse que sim. Então o que acontece? Acho que o técnico lá passou um orçamento meio caro para a pessoa não aprovou e ele agiu de má fé. Ele substituiu a chave do lado de lá. Aquela chave é uma chave normalmente aberta e ele colocou uma chave normalmente fechada. Ou seja, ele inverteu, né? Ele inverteu o tipo de chave que ia ali. E como a chave que estava ali estava derretida, imaginei, bom, é problema na chave. Então eu coloquei uma chave do mesmo tipo. E o aparelho começou então a apresentar o mesmo sintoma. E eu não resolvi o problema. Então vocês prestem muita atenção quando vocês receberem um aparelho na oficina. Pode ser um micro-ondas, pode ser uma televisão. Já aconteceu comigo de eu pegar um televisor aqui com os fios dos conectores que saem da fonte e vai para a placa principal invertidos.
e não funcionava de jeito nenhum. Entendeu? Isso é sacanagem de gente que infelizmente age de má fé porque o cliente não aprova o valor do orçamento dele. Então ele pensa assim, bom, se não vai fazer comigo, não vai fazer com ninguém, né? Aí ele leva para o cliente, tira dele, leva para uma outra pessoa, a pessoa não consegue descobrir o problema, acha que a TV não tem mais conserto, aí o cliente pega e volta a televisão para a pessoa lá, para outro técnico, né? Isso daí não é um tipo de coisa que se faz, né? Isso acaba desvalorizando o nosso serviço, né? Isso faz com que as pessoas acabam desacreditando a capacidade técnica das pessoas. Então, né, para evitar esse tipo de problema, se o cliente não aprovar o orçamento que você passou, então coloque a chavinha no mesmo lugar, coloque o mesmo tipo de chave ou coloque o mesmo componente que você mexeu. Não faça nenhum tipo de alteração, porque isso daí complica muito, né? E se a reputação dos técnicos hoje em dia no Brasil tá difícil, imagine quando o pessoal começa a fazer esse tipo de coisa. Aí piora mais ainda, né? É difícil. As pessoas infelizmente perderam a confiança nos técnicos justamente porque existe muito curioso por aí, né? Esse é o problema. Todo mundo quer ser técnico em eletrônica, mas nem todo mundo tem a capacidade de consertar. Olha pessoal, vou ser bem sincero com o que eu vou dizer, viu? Depois que o cliente aprova um serviço desse comigo e no ato em que ele vem retirar o aparelho, eu acabo denunciando esse tipo de situação. Eu falo mesmo, falei, ó, o aparelho que você trouxe para mim, ele foi mexido, a pessoa fez alteração e fez isso de má fé, justamente para que eu não conseguisse resolver o problema e você acabasse retornando o aparelho para ele. Eu falo mesmo, e eu não defendo esse tipo de pessoa não. Eu costumo defender sim, a pessoa que faz um orçamento, às vezes o dono do aparelho acha caro e vem aqui reclamar, eu acabo defendendo, porque existem muitos poréns, né? Mas nesse caso aqui, nessa situação aqui, eu não defendo não. Eu denuncio e falo mal mesmo, que isso é o tipo de coisa que não se deve fazer. Então é isso, pessoal. Aí consegui descobrir que a chave estava errada, coloquei a chave do tipo certo no lugar, né? Eu tinha desconectado aqui só para exemplificar para vocês o defeito, mas após feito a substituição da chave pelo modelo correto, o aparelho então voltou a funcionar. Vou ligar aqui para vocês verem. Ó. Aí, ó. Certo? Agora está funcionando direitinho. Então quando vocês pegarem um forno micro-ondas batendo o relé, geralmente é problema de chave. Mas se mesmo assim vocês trocarem a chave e continuar apresentando o mesmo sintoma, pode correr atrás porque tem BO aí, né? Geralmente tem muita gente que age de má fé, infelizmente, e acaba bagunçando toda a fiação e você fica perdendo horas e horas no aparelho procurando o defeito onde não tem. Um defeito colocado, na verdade, né? Tá certo? Então essa é a minha dica, é um vídeo rápido, espero que vocês tenham gostado. Peço por favor que vocês se inscrevam no canal, dê o seu like e ative as notificações do sininho aí, para vocês ficarem por dentro de quando nós formos postar mais vídeos, tá certo? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.